pessoal, estamos aqui novamente no nosso Música para Paroxítona de hoje. A gente vai lembrar aqui nessa semana quem completou 81 anos foi o rei Roberto Carlos. Difícil ter um canal de música sem lembrar desse grande artista brasileiro. Sabemos que ele tem muitos fãs, tem muita gente que gosta, tem muita gente que acha que é um exagero, dizer que ele é o rei da música. Controvérsias e gostos à parte, não podemos esquecer aqui do grande Roberto Carlos, um dos maiores artistas, o maior vendedor de disco do Brasil de todos os tempos. Então, para comemorar aqui os 81 anos do rei, no dia 19 de abril, nós vamos postar aqui um disco de 1972, um disco que está completando aí 50 anos do seu lançamento. Eu tenho esse disco aqui em mãos, Roberto Carlos, como eu disse, 1972. Antes de falar aqui desse disco, gostaria de lembrar aqui de uma pessoa da minha família, o qual eu já falei dele aqui, mas que teve uma grande influência. Então, falar de Roberto Carlos e não falar do meu tio, Zezinho, é muito difícil. Toda vez que eu escuto Roberto Carlos, ele me vem a lembrança. Ele faleceu lá em 2019 e foi com ele e com as músicas do Roberto Carlos que eu aprendi aí a apreciar a música. Então, agradecimento aqui, gratidão pelo meu tio que me ensinou aí os caminhos da música que tanto influencia na vida da gente. Uma música que pode transportar a gente para o local, o tempo que a gente quiser. E o meu tio, Zezinho, conseguiu fazer isso. Então, muito legal aqui estar lembrando de Roberto Carlos e lembrando dele. Voltando aqui ao nosso disco, que está completando 50 anos. Esse disco, ele é considerado um disco melancólico, um disco triste. Por muitos críticos, considerado o melhor disco do Roberto Carlos. Eu considero ele, junto aí com mais 3 ou 4 discos, como um dos melhores. Aqui vocês podem ver que o Roberto, até a capa do disco, ela é um pouco, ele está sério, melancólico, triste. Então os músicos, até pelas músicas contidas nesse disco, vocês vão entender um pouquinho o porquê desse rótulo aí de disco melancólico. Coloco ele juntamente com o disco de 69, com o disco de 71, que é aquele que nós postamos aqui no ano passado, nos 80 anos do rei. Esse e o de 73, eu particularmente considero aí os melhores, uma fase assim áurea aí do Roberto Carlos. Esse disco foi produzido, foi gravado nos Estados Unidos e tem como arranjadores o Jimmy Wisner, o Horace Ott e o Chiquinho de Moraes. Feito aí uns arranjos aí a várias mãos aí, arranjadores, músicos consagrados. Roberto Carlos nessa época já tinha tirado o pé lá da Jovem Guarda, já era um cantor assim considerado um cantor romântico, e aqui nesse disco ele coloca algumas outras situações que nós vamos ver agora. Esse disco, ele fala um pouco da vida dele, lá do passado, lá da sua infância, fala do momento que ele estava vivendo na época. Roberto Carlos, em 72, ele era casado com a Nice, tinha 3 filhos. Tinha a Ana Paula, que na época tinha mais ou menos 8 anos. A Ana Paula era a filha do primeiro relacionamento da Nice, não era filho do Roberto. E ele tinha também o Dudu, que era o seu filho que nasceu 4 anos antes. Inclusive, o Dudu Braga faleceu agora recentemente, o ano passado, e o Roberto perdeu aí o Dudu. Todo mundo lembra aí do Dudu, teve um problema
lá congênito com relação à visão. Então, Roberto Carlos aí teve muito trabalho aí com ele, e foram anos de luta, e tem uma história aí bastante forte aí com relação ao Dudu. E tinha ainda a Luciana. Nessa época do disco, a Luciana tinha 2 aninhos de idade. A Luciana hoje mora em Londres, raramente vem para o Brasil. Então, na época, eram os 3 filhos do Roberto Carlos. Depois ele teve, aproveitando aí falar da família dele, depois apareceu em 1990 o Rafael Braga, que era teoricamente o filho mais velho dele, que tinha nascido lá em 65, de um relacionamento lá do Roberto antes da Nice. Esse menino apareceu lá no começo da década de 90 e ele foi feito paternidade e ele assumiu o menino como filho dele. Então, Roberto, aí para uma curiosidade aí, teve 4 filhos. A Ana Paula que ele criou e os 3 dele legítimos. Voltando aqui o disco, então esse disco ele fala muito da família, ele fala muito da sua infância, de alguns traumas, de algumas situações que vocês vão ver agora. O disco abre com a música A Janela, uma música belíssima, que fala aí da juventude, fala de um jovem que quer sair de casa, buscando novos horizontes, nova vida, mas depois ele percebe que ele tem aí uma vida mais segura lá com os pais. Ele fala aí daquela ânsia da juventude de buscar novos caminhos. Uma música bem legal. Eu particularmente gosto bastante, é uma das minhas preferidas do disco, A Janela. Depois vem algumas músicas aí, como eu disse, ligado à sua infância e depois à sua família. A ligada à infância, a gente pode citar aqui o Divã. O Divã é uma música assim também famosa dele e do Erasmo, assim como A Janela também é dele e do Erasmo. Essa música, o Divã, é como se ele estivesse lá no analista e lembrando aí da sua vida, lá da sua infância. Foi nesse disco aqui que ele fala claramente, embora muita gente na época não sabia, fala do acidente de trem que ele teve lá quando criança. Então ele fala um pouco da infância, das dificuldades lá em Cachoeira de Itapemirim, lá com o seu pai. Seu pai trabalhava como relojoeiro. E ele fala dessas reminiscências aí. Lá na própria letra, se vocês forem ouvir, ele fala lá do apito, do trem, falava do sangue que jorrava lá no linho branco, uma pessoa que o carregou para poder socorrê-lo do acidente, e tantas outras situações lá da infância dele, desses traumas. Ele acaba se falando aí na música do Divã, uma belíssima música, falando aí dessa infância. Depois, vamos citar algumas outras músicas aqui que ele tem relação com a vida familiar da época dele, que era uma vida bastante conturbada, 3 filhos, como eu disse. Os shows, ele já era um artista, assim, um dos maiores artistas brasileiros da época, então tinha uma vida bastante conturbada. Por exemplo, a música Você é Linda, ele fala aí da mulher grávida, da beleza da mulher grávida, de tudo aquilo. Na verdade, lá na música ele fala de uma mulher desconhecida que ele vê, mas na verdade ele está falando aí um pouco também da vida dele, da Nice, das 2 gravidez da Nice que ele tinha visto. Ele tinha uma filha muito pequena ainda, a Luciana. E aí dá para citar outra música, que é Acalanto, do Dorival Caymmi, que ele gravou, que é uma canção de Niná, que ele cantava lá para a Luciana. Aí na descrição do vídeo você vai ver uma participação aí, ele cantando juntamente com o autor, o Dorival Caymmi, e o Silvio Caldas, o grande cantor lá do Seresteiro, lá, o Silvio Caldas, tocando violão. Então tá aí para vocês darem uma olhada aí nessa interpretação dele aí, muito legal. Outra música também que tem a ver com essa época é Quando as Crianças Saírem de Férias. Ele fala um pouco aí dessa vida de casado, dos filhos que tomam muito tempo. E aí ele fala que ele só poderia amar a mulher dele, namorar a mulher dele.
e viver o amor da mulher dele quando as crianças saírem de férias, que era mais fácil, que era uma vida muito corrida. Então essas músicas aí remetem um pouco aí a essa situação, a essa vida. Outra música que virou um clássico aqui do Roberto Carlos, até hoje ele canta nos seus shows, e que também faz parte desse belíssimo disco, é Como Vai Você. Uma música que foi gravada aí em vários idiomas, italiano, espanhol. Essa música, curiosamente, não é do Roberto Carlos, essa música é do Antônio Marcos e do seu irmão Mário Marcos. Antônio Marcos, a gente já citou ele aqui a semana passada, um cantor que foi casado lá com a Vanusa, fazia muito sucesso na época e fez essa preciosidade para o Roberto Carlos. Virou um clássico aí. Outra música também contida nesse disco é Negra. Na época não se falava muito dessa questão racial, dessa coisa das raças. Roberto Carlos já abordava isso aí. Na verdade, ele fala de um amor de um homem branco por uma negra e fala de toda a beleza aí da mulher negra. Uma música assim, pouco tocada do Roberto, mas que é muito bonita e que eu acho que vocês vão gostar. Quem não conhece a música, Negra. Essa música Negra ela é uma música do Carlos Cola e do Maurício Duboc. O Carlos Cola é um grande compositor, um músico. O Maurício Duboc também é outro músico. E essa dupla fez muita música pro Roberto Carlos. Fizeram lá aquela música Falando Sério, que foi gravada anos mais tarde, e outras músicas do Roberto. Então, eles deram aí pro Roberto essa música Negra. Uma música de devoção aí na questão religiosa, que o Roberto sempre colocava nos seus discos, nesse de 1972, foi A Montanha. Aqui também eu coloco uma gravação lá na descrição nossa, lá do show que ele fez lá em Jerusalém. Então, é quase que um agradecimento, né? Ele é muito devoto, muito religioso, e essa música também fez muito sucesso na época, A Montanha. Muito difícil não postar, não falar, não comentar, não colocar aqui na descrição tirar alguma dessas músicas, que são músicas que fizeram muito sucesso e belíssimas canções, mesmo porque, como eu disse, é um dos discos mais aplaudidos do Roberto. Indo aí agora para o lado mais romântico do Roberto, ele fez algumas também preciosidades. Por exemplo, A Distância, que é uma belíssima música, que eu acho que é a minha preferida do disco, e preferida também de muitos fãs. O Roberto de vez em quando canta no seu show também. Uma música belíssima. Tem aí a música mais triste do disco e talvez seja uma das mais tristes, assim, do Roberto. De todo o seu repertório, ele mesmo na entrevista disse que foi uma música difícil. Foi uma fase muito difícil e ele não gosta muito de cantar essa música, que é a música Por Amor. Aquela música de Se Não For Por Amor, Me Deixa Aqui no Chão. Uma música assim, bem baixo astral mesmo, mas muito legal, uma melodia lindíssima. E falando também que esse disco tem arranjos, instrumentação, violino, orquestra, maravilhosos mesmo, porque os arranjadores que eu citei no início são muito competentes. Trabalharam na época com grandes artistas do mundo todo. O Roberto foi lá, pegou esse pessoal. Então o disco, vocês podem perceber que são discos assim que tem os arranjos incríveis para a época. Já era uma coisa bem revolucionária para a época. Outra música também do Fred Jorge, que era um músico também, um arranjador, que também fazia música para o Roberto, sempre fazia música para o Roberto, é Você Já Me Esqueceu. Também aí na linha romântica, fez muito sucesso. Aqui na descrição eu vou colocar a gravação que a Fernandinha Takai, lá do Patufu, fez. Com aquela vozinha doce dela, encantamento dela. Vou deixar aí para vocês verem a música Você Já Me Esqueceu, uma música incrível também desse disco. Outra música também que fez muito sucesso e que também tem uma história muito legal é Agora Eu Sei. Assim como esse disco aí meio melancólico, meio reflexível, Abre com a Janela, nessa questão da juventude aí e tal.
ele fecha com Agora Eu Sei, que é uma música que diz que ele pensava que sabia tudo, que ele sabia fazer tudo, mas depois ele percebeu que de nada ele sabia. Essa música, curiosamente, foi feita pela Helena dos Santos e pelo Edson Ribeiro. Só abrindo parênteses aqui, Helena dos Santos era uma doméstica, era uma lavadeira, depois virou uma costureira, lá do início da década de 60. Era negra, pobre, e ela escrevia muito bem. E ela fez algumas músicas. Lá no início da década de 60, onde o Roberto não era nem famoso ainda. Helena dos Santos, então, começou a compor lá no início da década de 60. Ela teve uma vida, como eu disse, muito difícil. O marido dela faleceu precocemente, deixou ela com 6 filhos, ela estava com dificuldade financeira. E aí ela foi apresentada para o Roberto ia lançar o disco de 63, lá, o Split Splash. Foi um dos primeiros discos lá do Roberto. E ela fazia lá uns rock and roll, na verdade o Roberto estava nessa fase do rock lá. E ela mandou essa música para o Roberto, que é Na Lua Não Há. Eu vou deixar depois lá na descrição para vocês darem uma olhadinha na música. O Roberto gostou, gravou e depois pediu outras músicas para ela. Como o Roberto começou a fazer muito sucesso, ela também conseguiu ganhar um dinheirinho aí e acabou sendo ajudada aí pelo seu talento, ela e o Edson Ribeiro. Então ela fez também Nem Mesmo Você, que o Roberto também gravou lá depois, na década de 60, mesmo na final da década de 60. O Astronauta, que se não me engano ele gravou lá no disco de 70. Do Outro Lado da Cidade, ele deve ter gravado acho que em 69. Recordações, que é uma música assim que ele gravou em 82, depois bem mais pra frente. E tem outras músicas aí da Helena dos Santos. Então o Roberto Carlos se identificou muito com a música dela. E aqui nesse disco, o disco fecha com Agora Eu Sei. Muita gente vai lembrar dessa música. Eu mesmo, ainda criança, ouvia muito essa música. Então, da Helena dos Santos. Ela faleceu em 2005. Ela já era bem mais velha que o Roberto Carlos. Mas deixou aí também muitas músicas aí pro Roberto. E o Roberto gostava muito das melodias aí, das letras dela. Então, fica aqui essa postagem desses 81 anos do rei Roberto Carlos, comemorados agora aqui no dia 19 de abril. E para comemorar, postar esse disco aqui, que é um clássico do Roberto Carlos. Mesmo que vocês não gostem muito aí, acham o Roberto Carlos assim meio um cantor assim de outras gerações, mas esse disco aqui, essa época aqui do Roberto de 70 até 75, 76, é incrível. E esse de 72 é um disco assim bastante cultuado, bastante premiado, apesar de ter aí a fama de ser um disco muito melancólico, e na verdade ele estava numa fase, como ele mesmo diz, difícil, e aí a obra do artista acaba refletindo aí nas músicas e em tudo que ele estava produzindo na época. Então, fica aqui um grande abraço aí a todos. Vamos aqui curtir aí, ouvir as músicas do Roberto. Eu deixei praticamente todas as músicas do disco lá na descrição. É difícil de tirar alguma música, quem tiver curiosidade, quiser relembrar, tá fácil lá. É só clicar lá na descrição e vai verificar o link do vídeo lá para poder acessar e ver e ouvir. A gente não tem todos os vídeos, às vezes é só áudio, mas vale a pena ouvir aí o grande Roberto Carlos. Grande abraço a todos e até a próxima.